Tenho formação em fisioterapia, sou pós-graduada. Depois de algum tempo, sofri uma cirurgia no coração. E eu falo que ninguém entra nesse turbilhão e sai igual na outra ponta. E eu saí do outro lado, falei, meu Deus, eu sou nova e eu tenho muito chão pela frente. E me matriculei no curso de Direito. E nesse período eu já era mãe. E por conta dos meus filhos, vai, fica de recuperação hoje, aprende essa matéria melhor do que aquela, eu comecei a estudar sobre educação. E o trabalho de conclusão do meu curso de Direito foi sobre o bullying. Então, um pouco antes de eu me formar, eu já fazia palestra como amiga da escola, em escolas públicas particulares, onde me chamasse eu ia. Então, os filhos, eles realmente, às vezes, mudam até o nosso trajeto, porque foi por conta deles que eu comecei a estudar e ler muito sobre educação. E culminou no tema que a gente vai ver hoje. A violência escolar. Eu denominei de violência escolar, porque quando a Vasti me ligou, ela fez o seguinte convite. Cristiane, nós tivemos uma conversa muito agradável, e eu gostaria de te convidar para falar sobre bullying para o grupo de pais discipuladores que nós temos na igreja. E eu prontamente aceitei. Eu falo de bullying já tem quase 8 anos. Né? Aí eu falei, mas Vasti, como que é? O que você precisa realmente? Aí ela me explicou. Por exemplo, pais que são evangélicos, cristãos, que colocam os filhos na escola. Nós acreditamos no criacionismo. E, às vezes, a gente enfrenta diversidades na escola, vamos dizer assim. Porque o que se passa na escola é o evolucionismo, a teoria de Darwin. Né? E, às vezes, por conta da gente acreditar no criacionismo, você sofre essa discriminação, esse assédio moral, esse bullying. Não, Vasti, com certeza falarei. Ontem eu comentei com ela, e isso me tirou o sono por 2 semanas. Cheguei ao ponto de quase ajoelhar e falar, Deus, dar uma de Moisés. Deus, vamos lá, vai vir outra pessoa mais capacitada do que eu para falar. Mas Deus, ele é tão grande que ele trouxe aqui, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir a palestra com o Luciano Subirá. Eu chorei o culto inteiro. Porque eu falei, foi para mim. Eu precisava abrir a minha boca. Então, eis-me aqui, Senhor. Aceitei, daí, de coração aberto, estudei muito, porque a gente não pode defender uma causa se você não souber muito ela. Né? E confesso que acho que teria material para uns 3 eventos, mas vou tentar resumir tudo nesse. Vamos ver se eu acerto aqui a setinha. Como que é o nome dele? Elisandro, será que eu estou apertando a setinha errada? Eu assisti muitas palestras de um jornalista, Michelson Borges, que ele é criacionista. E, em várias palestras, ele repetiu esse texto de 1 Pedro 3, 15 e 16, que fala, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Vou ler até ali, porque é isso que nos importa neste momento. Os 2 versículos são lindos. Fala para a gente responder sim aos que nos perguntarem sobre a nossa fé, com razão, porém com mansidão. Agora vamos ver se eu acerto o botãozinho. Espera aí. Aí fui estudar o criacionismo e me deparei como que o criacionismo é vendido, como que ele é mostrado para as pessoas
de forma secular. Ele é mostrado como isso, essa manchete desse jornal, que não é um jornaleco, gente. É um jornal reconhecido nacionalmente. No Brasil todo as pessoas leem a Folha de São Paulo. Mais que polêmico, ensinar criacionismo é crime, diz o físico. Esse físico ele é muito conhecido, muito respeitado. Mas é um jornal nacional, de conhecimento nacional, que divulga o criacionismo dessa forma, é crime. Então, nós somos o quê? Quem pratica crime é o quê? Essa revista, que coitado de Galileu, né, que Galileu era criacionista, mas olha essa manchete. Eles querem Deus na ciência, como se fosse possível separar. Aqui tem mais duas revistas, ambas dessa Galileu. Religião versus ciência, quer dizer, criacionismo não é ciência, né? Porque a ciência é outra coisa, está contra a religião. Deus na ciência, essa revista que tem a foto de Einstein ali embaixo, ele mostra que é um movimento, que o criacionismo é um movimento, que as pessoas, está cada vez, mais pessoas estão aderindo a esse movimento. Um movimento. Aí eu estava num jantar, um ou 2 anos atrás, e uma pessoa falou, mas, Cris, você vai falar sobre violência escolar? Não é uma pessoa conhecida, uma pessoa estudada. Você vai falar sobre bullying? Sério? Brincadeira, isso é brincadeira. E eu achei nesse livro, talvez eu tenho várias respostas para essas perguntas, mas essa aqui, ela responde bem. Tolerar o intolerável e justificar o injustificável são posturas de desrespeito com a humanidade que batalha todos os dias por um mundo melhor e menos violento. É desse livro da... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Perigosas na Escola, Bullying. Eu uso muito para as minhas palestras. Então, eu não vou ficar quieta mesmo. E depois do que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, eu vou usar a minha boca sim, em nome de Jesus. Porque a gente tem que mudar a lente. Estou até com meu óculos aqui. Se essa palestra servir para que todos aqui possam enxergar as situações que acontecem com os filhos de uma maneira diferente, já valeu a pena. Então, vamos às definições, que a gente não tem como fugir. Violência escolar. Apresenta variações em função do estabelecimento, de quem pratica, se é de aluno para aluno, se é de professor para aluno, né? Idade, sexo, ano em que a pessoa está, cada um tem a sua forma de apresentação. A Unicef classifica a violência escolar nesses 3 subgrupos. A violência propriamente dita, que é o roubo, a agressão física, agressões até, Deus me livre, mas as mais graves, que são agressões sexuais, estão todas nesse contexto de violência. Aí tem as incivilidades, ou chamadas de microviolências. Aqui está a caixinha da indisciplina. Então, aquela criança que responde atravessado, que é grossa, que é desrespeitosa, que humilha, que despreza, que menospreza, que agride verbalmente, que isola. Ah, você não é meu amigo porque você não usa a mesma caneta que eu. Então, ninguém conversa com ele, porque se conversar não é meu amigo. Estão dentro dessa segunda parte da caixinha amarela ali das microviolências. E a violência simbólica ou institucional. A violência simbólica ou institucional é o desprazer pelo ensino por parte do aluno, já perdeu totalmente a vontade. E por parte do professor,
o professor ele recebe uma incumbência, que é ensinar, preparar uma boa aula. E quando ele não faz essas coisas, ele está nessa violência institucional. E outras violências institucionais que, historicamente, a gente teve que entender que isso é normal. Então, são situações escolares que, às vezes, a gente já está tão acostumado a apanhar, não é gato escaldado, não tem medo de água fria. Então, a gente está tão acostumado a apanhar, né, da vida, das situações sociais, que a gente acha normal, mas, às vezes, é uma violência institucional. Qual a diferença entre brincadeira, mas bullying não é brincadeira? E qual a diferença do assédio moral? Então, vamos olhar ali. Brincadeira. Amigos estão se divertindo. Momentos de descontração, aproximação, inclusão. Você chama as pessoas, todos se divertem. Eu chamo a minha amiga de... Ah, seu cabelo é de vassoura. Ah, e o seu é de não sei o quê. Mas eu estou me divertindo, ela não me ofendeu, eu sou amiga dela. Ah, olha você, Cris, magrinha desse jeito, parece Olivia Palito? Ah, tá, então vamos continuar. É uma brincadeira, promove inclusão. Quando a gente vai na questão do bullying, da violência, a diferença... Alguns autores acreditam que bullying e violência sejam a mesma coisa. Eu gosto dessa separação, porque o bullying ele é praticado entre pares. O que são pares? São as pessoas que estão na mesma posição hierárquica. Então, é aquele aluno que pratica com outro aluno. Hoje nós vamos falar da situação na escola, né? O bullying e a violência escolar. Mas pode ter em casa, entre irmãos, pode ter entre primos, eles estão na mesma situação hierárquica. Tem só uma diferença de poder. Então, tem uma das partes que se sente mais forte, mais autoritário, mais... Às vezes tem uma melhor autoestima, então ele vai se sobrepor ou tentar se sobrepor em cima do outro. Promove violência, tensão, distanciamento e exclusão. É uma violência com a outra pessoa e promove a exclusão, porque a pessoa vai ficando tão aflita, se sentindo tão acuada, que ela, às vezes, para de participar. Quando a gente vem para o assédio moral, a gente já tem uma relação autoritária, porque o assédio moral ele pode acontecer na escola, entre professor e aluno, no ambiente de trabalho, entre um superior e o seu subalterno. Então, tem essa diferença de hierarquia. E promove, assim como o bullying, medo, diminuição, o sentimento de humilhação, e ele possui um alto poder de exclusão. Então, as pessoas adultas que sofrem isso, elas relatam, às vezes, em sites que você entra, que são pessoas que, às vezes, têm síndrome do pânico, não conseguem mais trabalhar, estão afastadas do trabalho, por causa disso. Então, assédio moral. O que é assédio? Insistência inconveniente, perseguição em relação a outrem. O que é o termo moral? Princípios ou valores que norteiam as relações dessa pessoa. As relações sociais, as relações profissionais, se você é honesto. Então, esses são os seus princípios. O agir, o pensar dos indivíduos. É isso que a gente denomina como moral. Porém, o assédio moral possui, logicamente, uma vertente moral através da coação, constrangimento ou perseguição recorrente. Tudo isso vai acontecer com base nos princípios e valores de uma pessoa, mediante tratamento desrespeitoso, inconveniente e ofensivo à dignidade humana. Então, a sensação que as pessoas que sofrem o assédio moral, vocês vão ver que as definições, elas daqui a pouco vão começar a ser muito parecidas. É justamente esse dedo ali, é uma pressão que você sente, e você não tem como fugir daquilo. Aquilo continua te pressionando. Você, às vezes, é a dia daquela aula com aquele professor, você vai cansado para a aula. O professor explica 3 vezes, porque todos os alunos não entenderam e perguntaram, você não consegue entender, porque a pressão é tão grande. O assédio moral, ele tem uma forma sutil, ele é dissimulado, porém, ele é intencional.
Não tem essa de eu não sabia que era brincadeira, porque a gente está trabalhando aqui com adultos, tá? Como um termo, ele descreve atos de violência verbal e psicológica. Pode ser físico? Pode. A gente viu casos há uns 4 anos aqui em Campo Grande de violência até, né, contra a intimidade de adolescentes, crianças e adolescentes, o que é assustador. E vai resultar num estresse psicossocial muito grande. Existe o assédio moral do professor para com o aluno e existe do aluno para com o professor. Já ouvi muitas professoras falarem assim, mas o que eu faço se o aluno falou que ia me matar? Eu tenho medo de vir dar aula, porque ele riscou meu carro. Então, essa é uma forma também do assédio que eles chamam de ascendente, é do aluno para o professor. Consequências do assédio moral. Pode provocar uma destruição da identidade e influenciar por muito tempo o temperamento das pessoas. Algumas pessoas têm que fazer tratamento com psicólogo, psiquiatra, para poder se desvencilhar. E aí eu achei esse provérbio chinês. Pode-se curar um ferimento causado pela espada, mas não o ferimento causado pela palavra. Às vezes a palavra que a gente, não, eu só falei aquilo. Quem falou não ouve o dano que ele cometeu. Quem riscou um fósforo e jogou para fora da janela do carro não percebeu que incendiou uma floresta. E é exatamente isso que o assédio moral vai fazer. Agora vejam como se parece a definição de bullying. Bullying é uma palavra que vem do inglês. Só bully significa valentão, brigão, tirano. Mas como termo bullying, ele descreve atos de violência física, verbal e psicológica. Não é igual? É igualzinho ao outro. Só que aqui, como eu falei antes, entre os pares, os alunos que estão na mesma situação de aluno. Não necessariamente os alunos têm que estar no mesmo ano escolar. Pode ter um aluno de um ano mais avançado contra outro do ano mais atrasado, vamos dizer assim. O bullying é uma atitude agressiva, negativa e intencional, sem motivação aparente e real. O que é motivação aparente e real? Eu costumo dizer, eu, Cristiane, eu sempre fui magra. Não foi por falta de comida, é o biotipo da pessoa mesmo. E eu fui taxada de Olívia Palito. Teve uma situação que uma amiga falou assim, nossa, me dá uma aflição. Eram 2 amigas magras, eu e uma outra. Não, aflição, ver você andando, parece que vai quebrar a perna de vocês 2. Um dia de vento, então, nossa. Eu não tinha condições de reagir, como a gente vai ver aqui embaixo, olha. O alvo, sem condições de se defender ou reagir. Eu fiquei quieta quando eu vi aquilo. A minha amiga olhou para ela e falou, olha, meu bem, você que está por fora com essa coxa grossa aí. Então, essa tinha condição de se defender. E eu já vou explicar o que significa isso. A repetição é uma característica necessária para o bullying. Tem que haver repetição. Ah, a criança sofreu um dia uma agressão pela uma criança da escola, falou que ela era magra, gorda, alta, baixa, usa óculos, usa aparelho auditivo, porque não tem motivo. O bullying, gente, é uma agressão ao que há de mais inerente do ser humano, que é a diferença. Né? Eu tenho filhos gêmeos, eles são diferentes. E é isso que o bullying ataca. Ataca a diferença. Se o seu cabelo é liso demais, se o seu cabelo é crespo demais, se você é magra, se você é gorda, se você não é gorda, se você usa calça, não usa calça, usa bermuda, não tem motivo real. Pode acontecer entre um ou mais estudantes contra um ou outros tantos estudantes. Pode ser 1 contra 1, pode ser 3 ou mais, um grupo contra um, pode ser um grupo contra um grupo, tá? É indiferente isso. O alvo não tem condições de se defender, relação desigual de poder, então sempre tem aquele que também se acha com uma autoestima melhor, ele se acha aquela criança que tem um espírito de liderança, esse é um potencial a praticar o bullying. Causa dor e angústia, levando à intimidação da vítima. Quando eu falo que o alvo não tem condições de se defender, eu sempre faço uma brincadeira quando eu faço palestra para adolescentes.
Então, eu brinco assim. Situação hipotética. Eu estou na minha escola e chega o colega lá com a turma dele. E aí? 2 rapazinhos, né? E aí, cara? Vai me encarar? Espera lá no final na saída, que eu vou te pegar. Alternativa A. O menino que ouviu isso se... Tá bom. Vai embora. Alternativa B. Aonde que é para esperar mesmo você? Que lugar? Eu sou faixa preta de judô e taekwondo e sei lá mais o quê. Qual que é o lugar? Que horas? Que isso, cara? Vamos conversar aí, mano. Qual que vocês acham que é o bullying? Alternativa A ou alternativa B? Tem só uma resposta certa. Alternativa A. Porque o outro não tinha condições de se defender, seja por questões físicas ou emocionais. Pode até ser que ele seja realmente o cara faixa preta do judô, do karatê, sei lá o que for, mas ele não conseguiu. Espera aí, vamos lá. Ele não conseguiu por questões emocionais. Então, tem essa característica importante que a gente tem que observar no bullying. Mas, Cristiane, o outro não sofreu uma agressão do mesmo jeito? Aí ele sofreu uma agressão. Aí vai ser tratado outro departamento. Tá? Podemos colocar aqui as situações, como a Vasti falou. Ah, você é crente, evangélica. Pode. Se houver todas essas características, claro que sim. Também é bullying. Tá? Eu trouxe esse slide, só trouxe ele para mostrar que existe hoje o cyberbullying, que é uma coisa muito preocupante. O que é o cyberbullying? É tudo isso que eu descrevi de bullying, violência, agressão, pode ser através de texto, foto, filmar você fazendo uma pergunta que a pessoa achou que fosse boba na sala e colocar no grupo, que às vezes tem o grupo hoje do WhatsApp da sala, tem o grupo da escola, tem o Facebook, que é para todos, né? Então, é o mesmo tipo de agressão, só que aí ela vem de forma escrita ou através de foto, sempre também trazendo calúnia, agressão, humilhação, situações deprimentes de desprezo ao próximo. Os participantes, eles deram nomes para os participantes. Autores, vítimas ou alvos, alguns escritores tratam como alvo, e espectadores. Não foi por erro da pessoa que fez o gráfico ali que o espectador está maiorzinho, não. Normalmente é um grupo maior. Os espectadores, eles podem se dividir em 2 tipos, aqueles que ficam com medo de ser a próxima vítima e, portanto, não defendem. Por mais que eu simpatize com essa vítima, eu não vou defendê-lo, porque se eu defendê-lo, eu posso ser a próxima vítima, então eu fico quieto. Ou eles têm também a vítima, que é aquela vítima que, não, eu vou ficar do lado do agressor, porque aqui eu tenho guarida, aqui eu tenho proteção. Então, eu vou ajudar ele a agredir, eu dou risada. Então, aquela hora na sala que o cara fala uma bobeira, uma agressão, e você dá risada. Você está pondo lenha na fogueira. A vítima chega num momento da vida dela que ela cansa tanto de ser agredida, de ser vítima, de ser o alvo de risada, de chacota, de humilhação, que o sentimento que ela tem é o seguinte: a vida é essa mesma. Vence quem é mais forte. Então, agora eu vou praticar o bullying com alguém que eu achar que seja mais fraco do que eu. E aí a coisa vira um círculo vicioso. Aqui eu trouxe umas identificações para a gente que é professor, pais, quem trabalha com educação, para prestar atenção, né, com o que acontece em casa. Identificação das vítimas. Normalmente elas estão isoladas do grupo de crianças, de adolescentes, e sempre buscando um adulto para ficar perto, para conversar, porque perto do adulto eu tenho proteção. Tem poucos amigos. Na sala de aula, ela tem uma postura mais retraída, tanto para quem sofre bullying como para quem sofre o assédio moral, não é? Começa a apresentar faltas frequentes. É aquela criança que tem uma dor de barriga,
na terça-feira, sempre na hora de ir para a escola. Ai, mãe, amanheci hoje com uma dor de barriga. Ai, mãe, não dormi bem, estou com dor de cabeça. É sempre terça, no dia de ir para aquela aula. Puxa vida, mas ontem você estava bem, você dormiu bem. Então, mas não estou aguentando nem abrir o olho de dor de cabeça. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nessas mudanças repentinas de estado de saúde da criança. São coisas que, às vezes, a gente não tem nem como mensurar. Quando o caso é muito grave, a gente já começa a visualizar os sinais. Começa a suar a mão, não consegue tomar nem água porque tem dor de barriga. Ai, eu estou com dor de barriga mesmo. Porque aí os sintomas, os sinais e sintomas já extrapolaram a esfera do emocional, já estão atingindo até o físico. Mostram-se tristes, deprimidas, aflitas. Nas atividades em grupo, são sempre as últimas a serem escolhidas. Começam a demonstrar desinteresse nas tarefas e atividades escolares. E, nos casos mais graves, onde há agressão física, começam a chegar em casa com o uniforme sujo. Ué, o que foi? Não, eu caí. Arranhão, hematoma. Podem ter situações de pedir dinheiro para os pais. Ah, eu queria levar dinheiro porque eu vou lanchar. Mas chega em casa com fome. Mas eu não te dei dinheiro para você lanchar? Ah, é que eu comprei o lanche e caiu no chão. Às vezes está pagando o lanche para um agressor e não tem condições, coragem de contar para os pais o que é realmente que está acontecendo. Para identificar os agressores, a personalidade normalmente tem traços de desrespeito e maldade, isso tanto na escola quanto em casa. E, às vezes, a gente vê colegas no trabalho que têm essa postura, esse traço na personalidade. Poder de liderança. A força física pode ou não estar associado, porque eu posso ser magro, mas se eu tenho o primeiro quadrinho, personalidade com traços de desrespeito e maldade, eu, mesmo sendo fraquinho, eu me imponho, me sobreponho sobre o outro. E praticar o assédio psicológico. Normalmente são pessoas que desprezam as normas éticas sociais. Ah, não estou nem aí. Mas fulano, isso vai deixar ele triste. Não é legal a gente deixar as pessoas tristes. Não estou nem aí. Sabe? É desprezo mesmo para as normas. Baixa tolerância à frustração. Não aceita, não tolera ser frustrado, não receber um não. Desprovidos de afeto pelo próximo. E o desempenho escolar ou profissional regular. Os espectadores, tanto na escola quanto no lar, eles se mantêm calados. Não costumam ter um comportamento marcante e eles sempre vão comentar com o adulto próximo, seja professor ou pais, que eles viram um programa na televisão que o colega brigava com outro colega. O que é para fazer? Mas isso está acontecendo na sua escola? Não, eu li num livro. Eu vi num filme. Ele nunca viu verdadeiramente do lado dele. Ele viu em algum outro lugar. Impactos na instituição escolar, nos dois casos, tanto de assédio quanto de bullying. O ambiente se torna hostil. Então, é isso que as pessoas têm que ter um termômetro, têm que pegar a lente e colocar, prestar atenção no clima no ambiente de trabalho. É tenso. As pessoas conversam livremente, a gente tem que ter esse olhar atento. Normalmente, um ambiente que também está contaminado com insegurança e medo, aumento de situações de desrespeito e agressividade, grande número de faltas sem motivo, normalmente por parte das vítimas, né? Baixo desempenho acadêmico, aumento da evasão escolar. Então, como ficar calado quando a gente sabe que é uma prática que vai afastar as pessoas da vida acadêmica? Porque ela não consegue mais aderir e ter confiança e ir para uma escola. Mas eu vou te trocar de escola, mas eu não quero, porque eu sei que eu vou sofrer a mesma coisa lá. Porque o pânico é tão grande de ambientes sociais que começa a ter uma evasão acadêmica. Ações judiciais contra a escola ou outros responsáveis. Eu não sei se vocês já ouviram falar da questão da judicialização na educação.
uns anos atrás estava muito na moda a judicialização na saúde. Até hoje, né? Só consegue o remédio se entrar com uma ação e pedir para o Estado pagar o remédio. Já se ouve muito falar da judicialização na educação, que é justamente entrar com uma ação para pedir que sejam garantidos os seus direitos. Impactos na sociedade, reflexos no futuro. A criança que convive com esse bullying, com essa agressão, com esse desrespeito, que começa a achar que isso é normal na vida, ele vai, no futuro, partir para quê? Para uma agressão, para uma violência doméstica. E isso, gente, não é invenção, não. Isso é com base em estudos e pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, que lá tudo é com números, né? Assédio moral no trabalho. Pratiquei bullying, eu fui alvo de bullying a vida inteira. Eu posso me tornar um agressor no trabalho quando eu crescer. O agressor, ele vai perpetuando essa situação de agressividade. Desculpa. Altos investimentos na área da saúde, porque as pessoas precisam fazer tratamento para síndrome do pânico, para depressão, para todo tipo de fobia. E aí as consequências mais tristes, né, deletérias: desemprego, alcoolismo, drogadição e criminalidade. Porque a pessoa não tem aquela questão da frustração, é tão baixa que ela precisa ganhar, ganhar, ganhar. E aí ela começa a ganhar de maneiras completamente erradas. Como trabalhar os casos de violência na escola? Isso é uma dica que eu dou para pais e professores, que a gente tem que, às vezes, a gente quer brigar. Brigou com... Né? Esses dias eu vi uma tirinha que falava assim: eu sou uma pessoa super calma, mas mexe com o meu filho para você ver. Você vira um leão. Né? Então, ao invés de virar um leão, vamos usar a mansidão. Vamos até a escola, vamos conversar. A escola pode promover um regimento com regras claras. Eu gosto da conversa. Vamos fazer uma reunião. Realmente, eu estou ouvindo que esse tal de bullying está acontecendo em muitos lugares, então vou fazer uma reunião de pais. E vou mostrar que a gente vai trabalhar agora desta forma. E a gente quer passar a informação para eles e quer que eles também nos ajudem e tenham ciência do que a gente vai fazer se a gente descobrir um caso aqui dentro. Então, tem que levar isso em conhecimento dos pais. Proatividade em prol de esclarecimento da equipe, que tem que ser treinada para aquela lente que eu brinquei no começo. Coloca a lente para ver. Porque não adianta falar, e daí chegar na escola e falar: mas aqui não acontece, olha, está todo mundo brincando. Mas aquele menino todo dia lancha sozinho lá no canto. Por quê? Porque ele é tímido? Porque ele gosta de paz e silêncio? Ou eu posso pegar a lente, colocar e falar: espera aí, por que aquele menino está sozinho lá no canto? E começar a investigar. Com relação aos pais, aquilo que eu falei, de trabalhar, reuniões, mandar bilhete, trazer os pais para participar mesmo desse ambiente escolar, das regras escolares, e os alunos que devem ter orientação educacional sobre o tema, estarem informados, participarem de atividades inovadoras, coisa diferente, para também começar a saber o que é. E eu falo sempre o seguinte: bullying é o lado errado do caminho. Nós podemos ensinar para as crianças o lado certo. O que é ensinar o lado certo? É ensinar civilidade, ensinar respeito. Ninguém chega na fila num banco hoje, um adulto, e o cara que o cobrador, o rapaz trabalhando lá atrás, que é a pessoa do banco, você não grita para ele: quatro olhos, vai rápido que eu estou com pressa. Você não faz isso, você é adulto. Por que o seu filho vai falar para o colega dele: seu gordinho, seu rolha de poço? Nós temos que ensinar respeito. E na prática? Foco no ambiente social da escola, identificar possíveis alvos. Então, aquela coisa: eu tenho um aluno gordo, esse ano entrou um aluno que é ruivo, tem sarda, usa aparelho auditivo, usa óculos, isso tem todo dia, gente. Manda alguém no pátio, ou você, fica perto dele, assim, fica passeando ali, dá uma olhada. Será que alguém vai chegar perto? Será que vão conversar? Vão chamar ele para participar das brincadeiras? Tem que ficar atento.
Treinamento da equipe, resposta consistente e apropriada aos casos. Detectou, a resposta tem que ser pontual. E não é pontual assim, a mãe do menino que usa óculos veio falar para mim que você brigou com ela. A postura da escola é essa. Eu, escola, quero conversar com você, porque eu observei essa e essa atitude. Então, nós não permitimos isso aqui. Quem que te falou? Eu percebi. Eu, escola. Não interessa se foi o cuidador de pátio, a zeladora da cantina, porque quando você está num ambiente escolar, todas as pessoas que trabalham lá dentro são educadores. Até o rapaz que fica na porta, só cuidando se aquela criança vai sair com o pai. Ele também é educador, então ele também tem que estar inserido aqui no treinamento da equipe. Aumentar a supervisão e promover atividades inovadoras. É um teatro, é uma aula, é um vídeo. Eu cheguei a ler o depoimento de uma professora que começou, a aula dela era de informática, mas para seduzir os alunos, ela começou a ensiná-los como entrar no YouTube. Isso já tem uns anos, né, gente? Porque hoje até recém-nascido sabe entrar no YouTube. Então, ela começou a ensinar. E para entrar no YouTube, ela falou, o que eu vou ver com esses meninos? Começou a ver filmes de bullying, de agressão e tal. E eles começaram a ver. E eles começaram a gostar e a pedir. E ela começou a pedir para eles fazerem trabalho na internet, no computador, sobre as agressões. E isso diminuiu o número de violência na escola, numa aula de informática. Então, a minha aula é de artes, eu não sei por que eu estou ouvindo isso, porque você pode trabalhar. É uma atividade inovadora, um teatro, uma novidade. Então, eles começaram, na hora do ping-pong, do pebolim, eles, ao invés de ficar gritando, quem que vai, é a minha vez, ontem foi você, eles faziam fila. Quem perdeu, vai para o fim da fila, o outro vai, porque eles começaram a ver que eles podiam respeitar. E assim todos podiam participar. Legislação que protege a criança e adolescentes. Não se preocupem, não será uma aula de direito agora. É só para a gente ter consciência de que existem leis. E como estudante, que estudei direito, eu acho isso belíssimo, porque estão garantidas, estão escritas as formas de proteção. Na Constituição Federal, para a gente ser mais breve, eu vou ler só o que está sublinhado. No artigo 5º, que é um dos maiores artigos da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade. Direito à vida está no mesmo artigo do direito à propriedade. Está no mesmo artigo que o direito à liberdade, à igualdade e à segurança. Você tem uma casa, alguém entra na sua casa, pega a água, larga o copo na sala? Não. Esse é o seu direito de propriedade. E por que a gente não respeita o direito da segurança do próximo? Eu trouxe esse artigo 6º, o inciso 6º, que diz que é bem para o nosso ambiente hoje, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, se a gente pegar as duas primeiras linhas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável. Ninguém pode mexer com isso. Eu tive uma situação particular, acho que eu até comentei com você, né, Fasti? Eu tenho um filho mais velho, ele estudava numa escola grande, e o professor é de uma religião, que graças a Deus eu não lembro o nome, Deus é perfeito, porque eu não gosto de falar mal. Mas esse professor, ele propagou tanto essa religião, essa crença, esse não sei o nome, entre os alunos, com a desculpa de ser pedagógico, que um dia o nosso filho chegou para nós e falou assim, mas eu quero ir lá conhecer esse negócio. E eu me senti realmente ofendida, porque eu fui violada neste direito. Porque eu tenho direito, isso é uma coisa, é uma instituição familiar. Se você optou por estar aqui nesta igreja, por ser evangélico, é um direito que você tem e ninguém tem que mexer.
Isso é valor de família. Todas as leis no Brasil, elas são criadas com base em vários princípios, são muitos princípios, mas eu trouxe 2 que são pertinentes para a nossa discussão dessa tarde. Princípio da dignidade da pessoa humana, que depois a gente vai ver em outros slides, ele escrito em forma de lei. Mas para vocês verem, um caso de bullying que foi julgado no Distrito Federal e foi considerado abalos psicológicos decorrentes de violência escolar. Bullying, ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Foi reconhecido a ofensa, e era um caso de bullying. O princípio da proteção integral, ele assegura por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, já moral e espiritual, vocês veem que toda hora aparece. Em condições de liberdade e de dignidade. A Constituição, eu poderia trazer aqui uns 8 artigos que garantem essas seguranças, mas, para fins práticos, eu trouxe o 227, que é dever não só da família, como é da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à dignidade, respeito, liberdade, educação, convivência familiar e comunitária. Agora, olha a continuação dele, como é igualzinho o do lado direito aqui, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos ler o lado esquerdo. Além de colocá-la a salvo, então, além de protegê-la, né? E do lado direito, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nenhuma criança, e isso é a família, é a sociedade, é o Estado que tem que garantir. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz aqui embaixo ainda que será punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão de seus direitos fundamentais. Bonito, né? Mas a gente não entendeu bem ação ou omissão. Gente, quando eu faço agressão, eu serei punido. Mas quando eu finjo que eu não estou vendo que aquela criança está sofrendo agressão, é a omissão. Mas você será punido. O Estatuto da Criança, olha, como é muito parecido. Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a qualquer adulto. Chegou uma bebezinha aqui, acho que era sua filha, né? Veio aqui na frente, ela é pequenininha, mas ela goza de todos os direitos. De nós, que já passamos dos 18 faz pouco tempo, né? A fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, em todos os artigos. Artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. E além da preservação da identidade, dos valores, ideias e crenças. Olha o 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O tempo todo está falando isso. A Convenção sobre os Direitos da Criança é um documento internacional que os países têm que aderir a esse documento. Esse é o documento que existe mais adesões no planeta para um documento internacional, é esse aqui. É a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Ele trata os Estados-parte aqui, nesse caso, são países. Os países reconhecem que a educação da criança deverá ser orientada no sentido, olha o B, de imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Se eu posso imbuir na criança, eu posso ensinar a criança. Se a gente tirar o imbuir e colocar o ensinar, muito mais interessante, né? Ensinar do que brigar. Continuando, o mesmo artigo. Imbuir na criança o respeito aos seus pais,
a sua identidade cultural e os seus valores. O que eu acabei de falar? Quando uma família elege a religião A, B ou C, quando a família elege acreditar no criacionismo, esses são os seus valores. E isso é garantido às crianças. Letra D, preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, amizade. E também entre todos os povos, grupos étnicos e religiosos. Então, o legislador ele sempre se preocupou com a questão da religião. Todos os casos que eu vi, que eu tive conhecimento, que foram julgados como bullying e como assédio moral, eles recaem sobre a responsabilidade civil que está no Código Civil. Todos os pais, ou aqueles que exercem o poder familiar, têm o dever de exercer vigilância e também de dirigir a educação. E responderão de forma solidária e objetiva perante atos do filho menor que estiver sobre sua autoridade e em sua companhia. Então, é aquela situação. O seu filho foi lá na escola e agrediu um aluno em fevereiro, em março, 3 vezes num mês, 8 no outro. E aí a escola chega para você e você fala, não tem nada a ver com isso, ele estava dentro da escola. Alternativa errada. Você tem sim, porque você, perante a lei, mesmo que o seu filho esteja longe de você, a responsabilidade é sua. E você vai responder por conta dessa responsabilidade civil. A escola, na ausência dos pais, detém o dever de manutenção da integridade física e psíquica de seus alunos. Vasti, qual que é o laser aqui? É esse aqui? Não sei. É esse. Então, olha só, isso aqui é um julgado do TJ do Rio de Janeiro. Trata-se de uma relação de consumo. Então, é uma ação que um pai se sofreu lesado porque o filho sofreu bullying na escola. E entrou com uma ação na justiça. E aí o juiz escreveu, trata-se de uma relação de consumo. De quem? Dos pais, tanto do agressor quanto da vítima, com a escola. E a responsabilidade da ré, como prestadora de serviços educacionais, no caso a escola, é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal, o que causou o dano, o bullying, e o dano naquela criança que se sofreu lesada ou ofendida. Então, o que acontece hoje? As escolas, os pais da criança que foi atingida entram com uma ação contra a escola. E, gente, pasmem, os pais estão ganhando. E ganham 8 mil, 15 mil, 30 mil, a escola tem que pagar. De acordo com a extensão do dano, cada juiz fixa, né? Lembrando sempre aquela questão que não pode enriquecer, tem que ser uma questão só para punir, para que não aconteça mais. Quando que a escola não vai ser punida? Quando ela tem um programa eficiente, eficaz e real de prevenção ao bullying. Não é aquela coisa assim, não, lá, tá vendo aquele pequenininho em cima daquele vermelho? É um cartaz anti-bullying. Isso não é eficaz? Quem que passa ali? Só o pessoal da limpeza? Tem que ter um programa, tem que ser itinerante, tem que estar lembrando sempre que a escola que tem esse tipo de programa não vai ser punida. É isso. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, por favor. Eu gosto sempre de trabalhar esse tema, lembrando daquele segundo slide que eu coloquei, da questão da mansidão. Nós temos vários direitos. Nós podemos entrar na justiça a qualquer tempo. Mas a gente vai expor os filhos de uma forma dolorosa. Não estou dizendo não faça. O direito está aí para quem quiser. Mas, às vezes, o trabalho educacional e pedagógico é mais interessante e eficiente, porque a gente vai estar ensinando alguma coisa para um grupo de pessoas que amanhã farão parte da sociedade, né, como adultos. Boa tarde, Cristina. Cristina? Desculpa. Meu nome é Deise e tenho 2 filhos, né?
Isabela, que está aqui, de 10 anos, o Isaac, 8 anos. E, assim, a gente sempre trabalha e conversa com eles em relação a isso, né? E, assim, o que eu vejo muito é que a gente costuma até falar, na nossa época era assim, assim. E o que você acha, assim, por estudar muito sobre isso, que você atribui a, hoje em dia, o bullying está tão fixado nas escolas, em todos os lugares, e antigamente não era muito assim. Será porque hoje em dia tudo é muito rápido, mídia, tudo? Ou você acha que é mais assim, um foco mesmo, assim, de as pessoas pegarem tudo e maximizar tudo? E o que você acha disso? Eu, particularmente, acho que isso sempre aconteceu. Só que hoje tem nome. Teve um pesquisador nos anos 70, eu não lembro o primeiro nome, acho que é Dan Olweus. Ele era norueguês, né? Ele foi a pessoa que, na época, se não me falha a memória, mas acho que é Noruega, tá? Eles começaram a observar que estava acontecendo muitas faltas, baixo rendimento escolar, e eles incumbiram esse senhor, esse pesquisador, de fazer uma avaliação nas escolas para entender o que está acontecendo. E foi ele que foi o primeiro a dar nome a essa situação. Tanto que aqui no Brasil é difícil você dar um nome diferente, porque assédio moral, ele é uma coisa. Tem legislador, tem escritor de livro que trata o bullying como assédio moral. Mas o assédio moral não tem agressão física, o roubo. Então, o bullying é um termo que engloba todos os tipos de violência, e sempre existiram. Meu pai sofreu com um aluno que mandava ele fazer não sei o que, e ele não fazia. Meu marido tinha um amigo que mandava ele carregar a mochila todo dia, ele não carregava e ele apanhava. A Vasti ia na escola e sofria com o professor que eu brinco, que quando acontece o assédio do professor para o aluno, ele está abrindo, desculpa a brincadeira, como eu falei para a Vasti, do termo de baixo, né, a produção, não tem uma produção técnica em cima desse termo, mas ele é bem fácil de entender. Se o professor abre a porteira, passa o gado todo, porque eu permito, quando eu agrido um aluno, eu permito que os alunos agridam, eu permito que eles façam bullying, e eu estou vendado, eu não vejo mais. Então, eu acho que sempre teve. O que acontece hoje? Hoje, esse instituto tem um nome. As pessoas, eu faço muita palestra em escola, elas falam assim, mas hoje as pessoas vêm na escola, tudo é bullying. Por isso que é importante o discernimento. Você tem que saber o que é bullying e o que não é. O aluno roubou sua borracha hoje? E quando que ele roubou antes? Nem um dia. Aí, daqui 2 semanas, você pergunta de novo, aquele aluno, colega seu, roubou de novo? Não. Então, foi bullying? Não, foi furto. Não foi bullying. Mas, agora, todo dia, o seu filho tem que dar um lápis para o menino, senão o menino não deixa ele passar. Tem que dar uma borracha, uma caneta, uma tesoura. Mãe, acabou minha caneta. Como assim? Eu te dei 3 semana passada? Opa. Aí é bullying. Então, eu costumo dizer que hoje a sociedade, graças a Deus, as pessoas estão estudando mais. Nunca teve um nível de pessoas dentro da faculdade como é hoje. Muitas propagandas na televisão falando assim, eu sou a primeira da minha família a fazer faculdade. Então, as pessoas estão começando a ver e reconhecer os direitos, porque aumentou o nível de escolaridade do país. Isso é inevitável. Alguém? Lá atrás também. Você citou aquela situação A e B e a reação das pessoas quando sofrem algum tipo de agressão. Existe alguma maneira de ensinar aos filhos esse jeito descolado de se defender? Existe alguma estratégia nessa situação? Olha, eu falo sempre assim, existem situações no desenvolvimento das pessoas, tem pessoa que nasce com esse chip novo, né? Ele já é brincadeira. Esses dias uma pessoa me contou que chamam o filho, eu não lembro agora o nome, se vocês podem me ajudar, aquele bichinho que tem, acho que não tem nem no nosso
aqui não é nem da América do Sul, que fica sempre um magrinho, espetadinho de guarda, assim. Suricate. Então, chamavam ele no colégio de suricate. A mãe ficou, eu vou na escola, eu vou brigar. Ele, não, vai não, eu acho o máximo esse bichinho, pode deixar me chamar de suricate. Veio com chip já. Mas tem criança que você tem que explicar. Talvez seja um momento propício, uma conversa ideal para um discipulado. E mostrar que nem tudo é bullying, mas algumas coisas podem ser. Às vezes depende de interpretação. Então, filho, será que você não pode levar isso na brincadeira? Não, mãe, isso me deixou muito ofendido. Ah, espera lá. Então, se deixou ofendido, vamos trabalhar isso. Você, mãe, pode ir na escola, falar com a coordenadora. Eu sempre peço para falar com a coordenação. E sempre na conversa, mencione a seguinte frase: eu não quero que apareça nem o meu nome, nem o do meu filho, numa eventual reunião com os outros alunos. Só queria relatar o meu caso para que você ficasse atenta para alguma situação que esteja acontecendo aqui na escola. Então, buscar o diálogo sempre, seja com o filho, ou seja no ambiente de estudo dele na escola, né? Eu tenho um filho de 5 anos, ele vai fazer 6 anos agora, em abril. E o ano passado, por várias vezes, ele chegou chorando da escola porque o chamaram de gordo. E eu conversei bastante com ele e não levei esse assunto para a professora porque eu achava que o mais correto era eu ensiná-lo a resolver o problema ele sozinho, conversando comigo. E esse ano ele foi chamado de gordo, semana passada. E eu disse: filho, como você reagiu? Eu fiquei quieto, mamãe. Então, eu tenho ensinado ele assim, eu não sei se eu estou correto, eu queria a sua orientação, né? A não aceitar aquilo como provocação, a não ficar chateado com o amiguinho, a não responder prontamente, porque às vezes ele pode falar no impulso coisas que ele vai magoar e ofender o amigo dele. Mas que ele contasse para mim, e se eu achasse necessário, eu contaria para a professora. Então, eu gostaria de saber se eu estou no caminho certo, ou se eu devo levar isso para a escola, ou se isso é o suficiente, eu ensiná-lo a não responder no momento. Ou se eu tenho que ensiná-lo a responder. Por exemplo, assim, fulano, fala assim, eu não gostei. Então, eu não sei o que eu ensino, se é isso mesmo que eu estou fazendo, ou se eu ensino ele assim a levar numa boa e a sair brincando na situação. No direito, tem uma máxima que diz assim: cada caso é um caso. Eu acredito que na psicologia deve ter a mesma máxima. Cada caso é um caso. Se vamos fazer o trocadilho com a história do suricato. Se o menino achar engraçado e conseguir levar numa boa, é uma oportunidade de você falar, nossa, e até mostrar para ele que ele está tendo uma boa forma de resolver um problema. Mas se, mesmo ficando quieto, sob orientação, isso está trazendo um sofrimento para essa criança, eu acredito que a gente tem que ensinar os filhos a serem polidos, a serem educados, mas, às vezes, falar, cara, amigo, não dá, né? Eu sou gordo, você quer ser meu amigo? Eu, Cristiane, sou magra e eu tenho amigas. Então, levar para a escola eu acho fundamental como diálogo. Leva como um diálogo. Olha, assisti uma palestra sábado, e assim, assado, e ela citou até uma situação que, na vida adulta, a gente não chega no caixa do supermercado e grita para a moça do caixa, ou para a pessoa que está colocando, sou idosa, velha gagá, vai logo. Você não faz isso como adulto. Então, vamos deixar de achar que a indisciplina, o chamar de gordo, o desrespeito, porque para mim isso é desrespeito, cai dentro do padrão da normalidade. Então, podemos levar para a escola e mostrar, será que a gente não pode ensinar essa turma a respeitar as diferenças? Porque isso é a beleza do ser humano. Né? Você ser diferente do outro, do seu colega, o diálogo sempre, o diálogo com a escola, o diálogo com o seu filho. Colocar a lente, o termômetro da tristeza, do sofrimento.
Porque essas cicatrizes emocionais, como eu falei daquele provérbio chinês, elas são eternas. Essa amiga minha que falou, ai, mas você vai falar de bullying? É brincadeira. Você perde tempo estudando isso? Aí, um tempo atrás, eu fui fazer um exame e a médica do meu lado falou assim, o que você faz? Hoje eu tenho até uma empresa que a gente faz treinamento de professores e, por conta disso, até empresarialmente, eu falo sobre esse tema. Aí eu falei para ela, eu falo palestras, sou amiga da escola, falo sobre bullying. Daí ela falou assim, ela começou a me contar um relato de bullying que ela sofreu quando ela tinha 12, 13 anos. Gente, em sã consciência, eu não posso achar que isso é normal, que era uma brincadeira, que ela lembrou tão bem, que ela gostou tanto. E era por causa de uma calça jeans. Que na escola estava na moda usar a calça jeans da marca X. E ela veio de outra cidade, lá era muito quente, só usava short ou legging. E a menina e o grupinho começaram a falar, ai, você não usa calça jeans da marca X? E começaram a excluir ela tanto, que ela pediu para o pai uma calça jeans da marca. E o pai, depois de tanta insistência, por livre, espontânea pressão, ele foi lá. E chegou na loja, olhou a calça. Quanto que está a calça? Ah, tem essa aqui do modelo tal, caríssima. Mas essa aqui está na promoção. Ah, vou levar 2 dessa, então, da promoção, da marca X. Mas não era o corte que elas usavam na escola. Ela continuou sofrendo bullying por causa da calça jeans. Ah, você comprou a calça jeans desse corte que era da promoção, da coleção do inverno passado? Então, gente, a gente tem que levar, não como uma reclamação de uma mãe ofendida porque o filhinho é magro, é gordo, é alto, é baixo, usa óculos ou não usa. Tem cabelo liso, é loiro, é ruivo. Não é uma mãe ofendida. Sabe? Mostra para ela, olha, a gente tem que trabalhar valores, a gente tem que trabalhar o respeito, porque essas crianças serão a nossa sociedade de amanhã. Elas serão a composição da sociedade. Oi, Cristiane. Oi. Eu tenho um filho também de 5 anos, né? E aconteceu um fato esse ano que eu cortei, assim, no caso, eu cortei o cabelo dele bem curtinho. E aí, quando eu cortei, ele chegou na frente do espelho e falou, mãe, não corta meu cabelo assim. Porque quando eu chego na escola, os meus amiguinhos tiram sarro de mim, né? E a primeira coisa que eu fiz foi chegar na escola, né? Como você falou, dialogar com a professora, no caso. Mas, assim, até no caso, quando você respondeu a pergunta dela ali, eu achei interessante, porque o que acontece? Levar na coordenação, no caso. Porque eu conversei com a professora e eu falei para ela, eu disse, olha, ele está falando que quando eu corto o cabelo dele, as pessoas tiram sarro dele, ele se sente bem, ele não quer mais que eu corte o cabelo dele curto. E ele tem o cabelo cacheadinho e eu corto curto. Ela falou assim, não vai acontecer nada. É brincadeira. A professora falou isso. Uhum. Isso me deixou preocupada. E aconteceu outro fato agora, que é até que no caso que eu estou querendo saber, não sei como que eu devo proceder, porque eu acho que a gente tem que ver realmente se a escola tá nesse processo, né, do bullying. Que ele chegou em casa, ele está fazendo um tratamento, né, porque ele está com atraso na escola. Eu estou levando na psicóloga e a psicóloga pediu para ele falar o que mais chateia ele. E ele veio e falou, desenhou e fez um desenho, falando que o que mais deixa ele chateado é que tem um amigo na escola, e eu descobri porque a psicóloga perguntou, que tem um amigo na escola que não deixa ele ser amigo do outro amigo. Isso deixa ele chateado. Então, isso aí é a exclusão, né? lógico. Né? É o bullying, eu não tive tempo de... Que isso que eu falei, dava mais reuniões, mas o bullying ele tem uma característica de isolamento social. Então, é isso aí. Não seja amigo dele porque ele não usa calça jeans, porque ele é gordo, magro, alto, baixo. Não seja amigo dele. Então, é aquela criança que fica isolada. E isso também provoca, essa exclusão é um golpe na autoestima, porque eu não sou aceito pelo grupo. E voltando, retomando até a pergunta dela, eu sou a favor da gente ensinar os filhos a se defenderem. Né? A gente tem que ensinar. A gente não precisa incitar a violência. Ah, vai lá e dá um soco na cara dele. A gente não precisa. Mas a gente pode. E assim, e orientar também, procura um adulto nessa hora.
E eu questiono as escolas. Cadê o seu cuidador de pátio? Eles têm que ter cuidador de pátio. Eles estão, gente, é inerente, outra coisa que é inerente do ser humano é a relação social. Somos seres relacionáveis. Onde há diferenças, sejam elas culturais, sociais, emocionais, financeiras, vai haver embate. Então, tem que ter um cuidador. Sabe? E isso é um defeito de contrato, você deixar o seu filho lá, que tem todos aqueles deveres de segurança, de proteção, invioláveis. E ele chega sem o lápis porque foi furtado, sem a autoestima porque foi chamado de gordo, baixo, alto, magro, porque cortou o cabelo. Peraí, eu sou a favor do diálogo, mas você pode falar, querida, ó, tá aqui, ó. A sua omissão gera uma punição. Você vai tomar atitude? Ou eu vou ter que agir? Às vezes chega ao ponto da gente ter que garantir os nossos direitos, respeitosamente. Eu sempre falo que, às vezes, nesses casos, você tem que até tirar o seu filho da escola. Né? Mas, se for necessário, os direitos estão todos aí. Boa tarde. Eu sou Adriane, esposa do Mauro. Eu tenho parabéns primeiro pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Foi uma ótima palestra. Foi só uma pequena dúvida, que quando você apresentou uma tipologia da violência escolar, você mencionou a violência institucional, falando que o aluno, quando ele está sem o interesse no aprendizado, esclarece um pouquinho para mim, que eu não entendi muito bem. Ele gera violência? Não, é uma forma de violência. Sabe aquela coisa assim, não estou nem um pouco inteira, não estou nem aí com isso aí. Desinteresse mesmo. Vai na aula. Ele é uma vítima? Não, ele está na sala de aula, mas é um desinteresse. Eu não tenho mais interesse, eu não tenho mais paixão. É uma forma de violência. Porque ele está contaminando, às vezes, o grupo. Eu li uma pessoa que ele fala que existe um abismo muito grande hoje entre a individualidade e o coletivo. A gente aprendeu hoje a valorizar demais o individual, o respeito pelo ser. E a gente esqueceu do respeito coletivo. Hoje é muito comum numa sala de aula, não estou com vontade de assistir essa aula, eu levanto, eu vou circular pela sala, o aluno lá daquele canto, alguém tem borracha sobrando para me emprestar? Eu pego a borracha daqui, soco para lá. Né? Eu acho que esse é nesse sentido, o desinteresse. Então, eu estou desinteressado, desmotivado, eu vou atropelar isso aqui mesmo, porque eu não estou com vontade. Né? E o mais grave, eu acho, é essa história do professor não preparar uma boa aula. Na educação infantil, tem uma situação que... a gente estuda muito a educação infantil e hoje é considerado uma microviolência uma criança numa creche tem que dormir às 2h30 da tarde. Pega a criança e põe para dormir. Dorme. Mas eu não... Se ele fosse adulto, ele ia falar, mas eu não quero dormir agora. Eu durmo às 9h30. Eu gosto de dormir, o meu soninho é às 10, 11, sei lá. Aí você põe a criança, dorme. E fica quieto aí. Não levanta. Né? Come. Você tem que comer. Agora eu pego, abre a boca. Abre a boca. Não estou com fome. Mas eles não sabem falar, coitadinhos. São microviolências. Então, essas coisas que a gente foi se acostumando. E eu tenho uma amiga que o menino dela ia para a creche e ela ligava para mim. Cris, o menino não dorme no horário. Eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Na época, eu não tinha estudado tanto assim. Mas não era com o menino que ela tinha que fazer. Era com a escola, era com a creche. Tem que ir lá e conversar. Gente, ele não dorme às 3 da tarde. Aí vinha reclamação na agenda. Criança perturbando o meio. Porque 3 anos e não dorme. Hello? Né? Mas a gente acostumou, então a gente é muito mais fácil falar, não sei o que eu faço com essa criança, ele não quer comer, ele não quer dormir na creche, a hora que manda, 10 horas, até a hora de dormir ele não dorme. A gente acostumou
A gente acostumou o desinteresse da criança no meio da aula, desrespeitar o professor. A gente está falando do assédio no sentido professor-aluno, mas o contrário é verdadeiro. A criança que levanta no meio da aula e vai no banheiro. Mas vem cá, tem horário para ir no banheiro, atrapalha todos os alunos, mas a criança levanta e vai. E ela não volta e senta na cadeira, ela volta, puxa o cabelo dessa, bate o ombro nessa. É ou não é? E a gente está acostumada, é professora mesmo, nem vê. Você fala, professora, será que ela está vendo? Ela não está vendo, porque isso acontece toda hora. Toda hora acontece. São microviolências do aluno com o professor? São, porque ele está perturbando o ambiente. Então, o aluno provocador, tem aluno que o professor está dando de costas, passando a matéria na lousa, ou pegando um material para levar, o aluno está tocando giz na cabeça do da frente. Quando o professor vira, o da frente está virado para o de trás, falando, para. Aí eu falo, Vasti, para de cutucar. Mas ele que jogou o lápis na cabeça dela. E eu brigo com quem? Com o da frente, porque eu só vi ela virada. Essa menina não para. Aí já começa. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Esses dias eu vi uma também que eu falei, gente, a gente não pensa nisso. O aluno pergunta para a professora, professora, essa conta é de mais, menos, vezes ou dividir? Aí a professora chega e fica... A aula já são 50 minutos só. Eu falo, é um tempo precioso demais para o professor, com o aluno, para ele passar conteúdo. Aí o professor pega 8 minutos da aula e começa, porque eu já respondi essa pergunta, mas você não prestou atenção. Então, vocês todos... Gente, olha aqui, presta atenção, todo mundo. Vocês têm que prestar atenção. 8 minutos. Ela perde dando um sermão na turma. Aí, no final do sermão de 8 minutos, ela fala, é demais. Não era melhor falar, querido, vem cá você, o que você não entendeu? Vamos ler de novo? Não perturba os outros, deixa os outros pensarem se era de mais, de menos. Você não entendeu? Então vamos refazer, lê comigo. Alguém mais não entendeu? Ganha tempo, tempo precioso. Mas esse é o meu pensamento, né? E eu não sou professora, eu não estou dentro da sala todo dia, com várias crianças diferentes, com valores diferentes, com históricos diferentes, que a gente não sabe quem é aquela criança, se ela sofre em casa, se ela é agredida ou respeitada em casa, qual a realidade social e financeira daquela criança. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento. Aí é necessário a formação continuada de professores. Eu sempre oriento pais. Se aqui tem psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, arquitetos, engenheiros. Eu, gente, sou da área do direito. E eu falo para a criança. Mas é porque eu descobri esse dom que Deus, graças a Deus, me deu recentemente. Eu estava dormindo, eu não conseguia abrir minha boca como Moisés. Vai à escola, oferece. Professora, eu fiz uma palestrinha de 10 minutos para explicar para os meninos o que é respeito. Eu posso? Que dia que eu posso vir dar? Se torne aluno da escola, se envolva com a educação do seu filho, participe. Mas nós não podemos nos calar diante dessas situações de desrespeito. Porque amanhã, quando ele for adulto, você vê ele praticando uma ação de desrespeito, você não vai poder falar nada, você ficou quieta a vida inteira. Aqui, ó. Aqui tem uma pessoa. Sim, pode pôr na frente. Não. Tá, desculpa, eu não vi. Oi, Cristiane. Oi. Então, eu sou a Adria e eu quero compartilhar o que aconteceu comigo quando eu era menor. Tenho uma formação nas duas mãos. E na escola, todo mundo fazia bullying comigo sobre isso. E você falou da defesa, eu criei isso. Eu tenho muita vergonha de mostrar minha mão. Porque eu tenho medo das pessoas, falar, ficar me zoando. Rirem. Então, eu vou em algum lugar onde tem muita gente, até ir na frente mesmo. Eu não, aqui fico com ela pra dentro, eu não mostro, eu tenho vergonha. E eu já fiz cirurgia do coração também, eu tive muita deficiência, muito problema, na verdade, quando eu era menor. Então, eu sofria muito na escola, eu chegava em casa e mordia meus dedos, falando pra minha avó que eu ia arrancar eles, que eu não queria.
por isso. E hoje, assim, eu tenho muita dificuldade com isso, entendeu? E eu queria saber se tem alguma forma de não ser mais assim, sabe? Tipo, ser mais aberta, porque eu me fechei muito para isso. Gente, esse é um relato de bullying, do porquê que eu não vou ficar quieta mesmo. Isso me dói. Ela tem essa deficiência na mão. O meu filho me mostrou um outro rapaz que tinha aqui, que falou: mãe, eu acho que ele tem necessidade especial. Eu falei: é, filho. E ele trabalha no Mini. Ela trabalha no Mini, cuida de crianças. Eu não tenho nenhuma necessidade especial e eu não venho no Mini. Eu não ajudo ninguém. Adri, eu acho que você tem que buscar apoio psicológico. É uma forma que esses dias eu ouvi aqui na igreja alguém falar, ou acho que foi meu líder de célula. Às vezes um apoio psicológico, às vezes momentaneamente um uso de medicação pode te ajudar e fazer você olhar para a beleza que existe em você, o tanto que as suas mãos ajudam as pessoas. Onde que está a deficiência delas? Meu nome é Eliane, parabéns pela palestra, foi muito boa. Mas eu acho que hoje está faltando autoridade para os pais também, tu não acha, Cristiane? No meu tempo, claro, nós um pouco mais velhas sempre falamos, no meu tempo fazia isso, no meu tempo fazia aquilo. No meu tempo, se eu não dizia para o meu pai que meu colega fumou, eu apanhava em casa do meu pai. E era assim que a gente era educado. Pergunta se nós ficamos com sequela. A mãe ia lá na escola me defender? Não foi, nunca foi. Chegávamos em casa, todo mundo apanhava. Eu acho que hoje em dia as pessoas, os pais, não estão assumindo a responsabilidade. Não estão cobrando isso dos filhos. Acham que se doem por qualquer coisa que o filho traz. Se tu ensina respeito, educação em casa, a criança vai começar a ter atitudes diferentes. Claro, tem o outro lado. Eu cresci num lar cristão, meus pais nos levavam para a igreja desde o começo, não tinha culto infantil até para 3, 4 anos de idade. Nós sentávamos do lado do banco do pai, a mãe numa ponta, meu pai na outra. E os 5 filhos no meio, eram 5, em 5 anos, 6 anos, minha mãe teve os 5 filhos. Então, não podia abrir um caramelo na igreja. Quer dizer, foi o tipo de educação que eu recebi. Então, era diferente. Não é que tinha na época, tinha bullying, mas nós não percebia isso, não tinha nada disso. Nós chegávamos em casa, apanhava, pronto, então, vou respeitar o meu amigo, meu colega. Obrigada. A Cristiane vai responder essa pergunta, tem mais uma pergunta lá e mais uma aqui, e nós vamos já partir para finalizar, que o nosso horário está terminando. Tá? Eu acho que sim. Eu acho que os pais têm uma chargezinha, que todo mundo já viu, que antigamente era a professora do lado de cada mesa, e os pais, e a criança sentada, e os 3 com o dedo na criança. Hoje, é os pais e a criança do lado de cada mesa, a professora sentada, a criança e os pais com o dedo na professora. Eu acho que existe. Esses dias eu vi um relato de essas minhas leituras foram tantas que eu vi uma juíza. Ela veio de uma família muito pobre, e um dia ela chegou para o pai e falou para ele assim: a professora me pediu não sei o quê, mas eu não fiz. Eu não levei... Está aqui o bilhete que a professora mandou, porque eu não fiz a tarefa dela. O pai falou: você não fez a tarefa que a professora pediu? Vem aqui, deu uma surra nela. Ela apanhou, porque a professora mandou ela fazer a tarefa e ela não fez. E hoje ela é juíza, eu não me lembro nem em que estado. Juíza de direito, né? Então ela falou: eu devo ao meu pai a educação que eu tive, o respeito pelos professores, e é por isso que estou onde eu estou, porque eu sempre respeitei. Eu acho que tem muito disso. E, ao mesmo tempo, eu fico muito assim, pensando que hoje eu vejo muitas propagandas, a gente vê Facebook, né? Você lê cada coisa. Então, às vezes, pessoas que falam assim: os pais têm que educar, a escola ensinar.
Só que hoje tem criança que vai às 7 da manhã para a escola e o pai pega às 6 da tarde, 5h30. Quando chega no horário, porque vai buscar meia hora atrasado. Essa criança, ela almoça na escola, ela vai ao banheiro na escola, ela escova o dente na escola, ela lancha, ela convive com os amigos na escola, com os professores. Será que realmente essa escola também não recebeu o presente de grego de educar? Os pais hoje, por conta dessa vida louca, desse trabalho, desse cotidiano, eles ficam com a criança das 6 às 9, porque tem que pôr para dormir cedo, porque amanhã tem que acordar às 6 para ir para a escola. E aí, no fim de semana, ele contrata uma folguista para cuidar da criança, porque ele quer descansar. Né? Então, eu concordo, sim, que eu acho que os pais precisam ter mais autoridade. É o respeito pelo respeito. Então, tem situações que eu explico para os meus filhos, você tem que respeitar por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí, numa outra situação, você vai respeitar, porque essa é a forma. Eu sou sua mãe, eu estou te ensinando assim. E respeite. Mas esse tipo de educação só vai encontrar na igreja. No mundo, esses tempos eu ouvi de uma mãe. Lá em casa, meu filho chega em casa e pega o controle da televisão e põe no canal que ele quer. O menino tinha 6 anos. Aí eu falei, é? E você não assiste o seu canal? Não, eu deixo ele... E ele também era um menino que falava, o famoso boca suja, fala muito palavrão. O meu mais velho, ele era árbitro de futebol. E quando ele entrava, na escola, né? Ao invés de ser o jogador, ele era o árbitro. Diz que o menino tropeçava no cadarço do tênis dele, o meu filho falava, está expulso. Que, para ele, era melhor expulsar o guri do que administrar ele durante o jogo. Porque ele xingava tantos alunos, amigos, o professor, todo mundo, que ele saía xingando e falando palavrão, que ele falava, para mim era melhor expulsar. E essa mãe, que falava do controle remoto, falava para mim assim, eu acho melhor ele ser assim, Cris, porque pelo menos ele não é o bobinho que apanha. Falei, nossa senhora, não sei se eu corro, se eu rezo, se eu choro. Ela achava melhor ele ser o tirano do que o bobinho que apanha, essa frase. É a lição da casa. Você acha que essa pessoa tem valores? Quais os valores que ela estabelece? Oi, Cristiane, meu nome é Patrícia. Queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo ano passado. Eu tenho uma filhinha de 5 anos agora, ela estava com 4 ainda, e eu comecei a ter muita dificuldade com ela na educação infantil. Logo que ela começou com pré-1, né? E uma dificuldade assim de ela se adaptar com as outras crianças, e a professora começou a colocar ela separada na sala, numa carteira na frente da mesa dela, e ela era taxada bagunceira da sala. Eu falei, meu Deus, como uma criança de 4 anos pode ser separada dessa forma? Mas como que eu fui descobrir isso? Demorou muito. Assim, mesmo fazendo discipulado com a minha filha, tudo, e a dificuldade deles nessa idade de se abrir... de verbalizar, né? Eu pedi ajuda aqui para o Mini, para a Roseli, que me ajudou muito mesmo. Eu falei, eu não tenho mais como saber o que está acontecendo com a minha filha, só se eu ficar escondida lá na escola, vendo o que está acontecendo. Aí a professora me chamando, reclamando que ela assim liderava para as coisas ruins dentro da sala de aula. Eu saía de lá e falava, Senhor, está repreendido isso na vida da minha filha, não é assim. Ela combinava com as crianças para levar batom, levar os brinquedos que não podiam. Aí a professora perguntava, mas quem deixou? Quem pediu? Foi a Maria Clara. Eu não conseguia aceitar aquilo. Aí eu falei assim, filha, no mundo de discipulado, o que está acontecendo? Por que você está agindo assim? A mamãe já não explicou o que pode, o que não pode? A mãe não fala todo dia? Mãe, é que ninguém quer ser minha amiga mais. Eu sou a bagunceira da sala, a professora me deixa separada. Então, ninguém quer vir no meu aniversário. As meninas não brincam mais comigo. Aí, para fazer
para ficar bem, eu falo isso. Então, assim, uma situação que aconteceu da professora deixar ela lá de castigo, de uma forma separada, Isolada. ela se sentiu assim, eu vou fazer aquilo que não é certo, mas que agrada a todo mundo, e mesmo sendo bagunceira, as crianças vão gostar de mim. Foi isso que ela me passou. E assim, nisso eu pude trabalhar de uma outra forma com ela, a partir do momento que ela falou isso. Então, assim, daí eu vi uma grande importância mesmo, da gente ter a confiança do nosso filho através do discipulado. Porque eles podem se abrir com a gente, eu comecei a conduzir de uma outra forma, conversei com a professora, e fez toda a diferença, porque agora esse ano ela está com a mesma turma, mesma professora, e a professora já falou assim, olha, Maria Clara está transformada, está acontecendo alguma coisa aí. E assim, foi totalmente através do discipulado. A partir do momento que eu comecei a ter uma atenção maior, ver mais de perto o que estava acontecendo, na verdade ganhei intimidade com ela. Então isso deu assim uma segurança maior dela se abrir comigo. A partir do momento que eu dei atenção para aquilo que estava passando na vida dela escolar. E assim, eu dou glória a Deus mesmo, todo o tempo, porque é uma visão assim que aproxima pais de filhos, e a gente tem a oportunidade de corrigir coisas assim tão pequenas, assim, desde pequenininho já, né? Que faz toda a diferença na vida de uma criança. Glória a Deus pela sua atitude, porque o mais difícil é realmente conseguir estabelecer um canal de diálogo com a criança. E isso é muito importante, buscar abrir esse canal e manter ele aberto, sem aquela coisa de, ai, fica quieto, sabe, isso que você está falando é uma bobeira, eu não quero ouvir. Tem que ouvir. Se for para corrigir, corrige, se for para enaltecer, faça. Mas tem que manter aberto. Eu sempre peço, eu até peço desculpas, porque às vezes a gente fala com tanta naturalidade, procura um psicólogo, e socialmente existe um rótulo, um peso muito grande nessa profissão, porque as pessoas ainda estigmatizam e rotulam que só vai para o psicólogo quem é louco. Não, só vai para o psicólogo quem tem algum sofrimento e quer buscar se ver livre dele. Então, eu sempre falo assim, às vezes, criança que está fazendo coisa certa demais ou errada demais, ela pode estar buscando atenção. E ela não sabe chegar e falar, oi mãe, eu estou carente, preciso de atenção, você não está me dando a atenção necessária que eu mereço, apesar dos meus 3 anos de idade. Ela não sabe verbalizar. E, às vezes, ela vai fazer uma outra coisa para ver se ela chama atenção. Ou você mudou de cidade, ou um avô faleceu. Ou tudo isso é aquela parte que eu falei da história da criança. A gente não sabe o que aquela criança carrega. Às vezes, os déficits de atenção, de relacionamento, de hiperatividade, tudo isso está na vida das pessoas, está na criança ao seu lado. Às vezes, é necessária uma orientação profissional para poder ajudar você a elucidar aquele caso. Às vezes, um diálogo é o suficiente, a atenção necessária é o suficiente. Às vezes, você precisa de algo mais. E não tenham receio de buscar esse algo mais, seja ajuda psicológica, o que for, não tenham receio, porque isso clareia a visão, troca a sua lente, tira aquela lente embaçada e põe uma transparente para você enxergar o problema e fala, nossa, era isso. E uma ação pode resolver um problema. Cristiane, boa Oi. tarde. Júnior. Eu tenho 2 filhos, né? O ano passado nós tivemos uma situação onde um dos nossos filhos foi arrolado numa situação de bullying, né, na escola, e no primeiro momento assim para nós foi assim bem constrangedor, até então nós nunca tínhamos passado por isso anteriormente. Aí a escola convocou os pais, era um grupo, né, de pessoas, né, e existia uma criança que eles fizeram um trabalho de redação lá, e essa criança na redação falava como que era a escola que ele queria ter e qual é a escola que ele estava hoje.
E aí essa criança aí que era ofendida, ela relatou ali, e ali ela nomeou, e aí a professora, sabe, assim, prontamente foi lá e convocou a coordenação, e a coordenação chamou nós pais lá. Eu não pude estar presente, minha esposa foi me representar, né, na escola, e aí chegando lá, e a escola, né, falou da preocupação, né, quanto àquela criança, enfim, pediu a providência de nós como pais e tal. E eu cheguei em casa, minha esposa relatou para mim, passou toda a situação e tal. Eu chamei minha filha para conversar, sentamos, conversamos. Eu não sei se naquela época a gente não estava fazendo discipulado ainda com os filhos. Nós começamos a fazer. Por sinal, é uma maravilha, né? E a gente tem descoberto isso aí, a gente não vai parar, assim, a gente tem colhido muitos frutos nisso aí já. Mas eu não sei se foi uma atitude correta da minha parte, mas eu chamei ela para conversar e conversei, falei desde da responsabilidade judicial em torno de tudo isso, né, da minha responsabilidade perante ela, do ato dela ofensivo de estar no meio ali, e assim, ela falou, mas eu não participava diretamente, mas eu estava ali no grupo e eu fui arrolada e tal, era brincadeira e, enfim, eu fui muito assim, eu não sei se ela tinha tanta noção, né, da responsabilidade daquilo ali e da consequência que aquilo ali podia causar. E eu fui muito enfático em dizer para ela sobre a responsabilidade judicial, que eu poderia ser processado, que eu poderia, né, isso ali prejudicar a minha vida profissional, a minha vida social, e eu fui muito firme mesmo psicológico. Depois eu tive pensando, será que foi isso? Eu poderia ter sido mais brando um pouco, assim, menos agressivo na forma de falar, ou eu tinha que caminhar nisso mesmo e trazer a ideia que isso é grave, muito grave, para que não possa acontecer novamente. Fiquei com essa dúvida na minha ideia, na minha cabeça. Nós participamos da conversa, eu com minha esposa, com ela, e sentamos, conversando, e depois daquilo eu pedi para ela que ela se redimisse, né? Falei, agora você vai se redimir, você vai lá, vai consertar aquilo que errou. Mas tem que consertar, porque eu vou na escola e eu vou perguntar como que está, se realmente aconteceu ou não. Aí ficou aquela dúvida no meu coração, eu deixava ela prontamente fazer isso, ou eu fui muito forte em cobrar isso da parte dela, para ela, deixava ela por livre e espontânea vontade, eu fui muito agressivo em relação às responsabilidades, e essa dúvida ficou no meu coração. Hoje eu tenho, até porque eu não tinha tanta tempo, né, como eu tenho hoje, né, um tempo para eles. Depois disso, até eu mesmo como pai, muitas coisas que eu estava negligenciando, eu comecei a me organizar melhor para estar mais próximo. Eu falei, alguma coisa está errada, eu preciso estar mais próximo dos meus filhos, está acontecendo, assim, me despertei, sabe? Eu passava muito tempo no trabalho. Qual que é a idade dela? Está com 12 anos. Eu vou te responder com uma situação, um comparativo do que eu tive que fazer. Acho que eu até na pressa de não extrapolar o horário, não sei se eu mencionei para vocês. Eu fui estudar o criacionismo, não fui estudar que Deus fez Adão, Eva, como, da onde, por quê. Eu estudei por que acreditar no criacionismo e não no evolucionismo. E eu ouvi de um criacionista ele falar o seguinte: não é de todo errado a gente permitir que as nossas crianças aprendam o evolucionismo, porque você, mesmo vivendo dentro da igreja, o vestibular e o Enem que elas prestam não é da igreja, é secular. Então, conhecimento nunca é demais. Conhecimento é sempre bom, até para que você argumente no campo das ideias, sem brigas, sem embates, com um evolucionista. Por que você defende o criacionismo? Por que você, de fato, acredita no criacionismo? Porque eu conheço o lado de lá, eu sei, é quase um jogo de xadrez, eu já sei onde ele vai pôr a pedra dele e eu posso ter uma intervenção naquela fala. Então, eu acho que a gente pode, sim, sentar com as crianças, a gente pode mostrar a verdade.
Às vezes é a forma. Talvez o que esteja mais te incomodando, às vezes é que na hora você se sentiu desesperado. Meu Deus, minha filha, meu amor, meu primor, minha joia rara. Como que ela está indo por esse lado? Eu vou puxar de toda forma para o lado do bem. Então, às vezes, a forma de falar pode ter sido ríspida demais, que é o que pode estar te incomodando. Mas o esclarecimento, mostrar as leis, mostrar a responsabilidade sua e dela nessa situação, eu tenho certeza que ela vai sair ganhando. Porque, numa outra situação, ela vai se posicionar de outro jeito. Às vezes, eles são levados pelo oba-oba da turma. Ai, vamos ali, ai, vai, todo mundo. Por isso que é importante os pais discipuladores, até mostrou aquele texto, né, que não sejam os amigos os formadores das opiniões das crianças. Mas, às vezes, essas situações vão acontecer. E eu brinco, gente, que educar filho... Eu tenho só meninos em casa, né? É igual videogame. Você compra o videogame, aí você vai com ele felizinho para casa. Aí você põe lá. Fase 1. Ai, meu Deus, vamos começar a jogar. Aí você joga e você sobe a escada. Aí, para abrir aquela porta, você fica batendo, o hominho bate e volta, bate e volta. Mas eu tenho que passar por essa porta. E agora? Aí você lembra que você tem que pegar a chave embaixo da pedra, que você tem que empurrar a pedra, pegar a chave e abrir a porta. Aí você passou para outra fase. Putz, essa era fácil, hein? Era só pegar a chave e passava. Aí vem a próxima. Não tem escada, não tem porta, não tem nem o mapa para onde que você tem que ir. E, de repente, tem um mar na sua frente. E você tem que passar ele. Como que você passa? Aí você fica ali, quebra a cabeça, vai ali, afoga. 8 vezes, 10, se afoga no mar. Você cai, afoga, cai, afoga. Aí você vê que é igual, gente. Hoje, o ano passado, foi essa situação. Tenho certeza que na próxima situação de grupo, de emoção coletiva, ela vai se posicionar de outra maneira perante o grupo e até perante ela mesma, do tipo, se vocês querem ir, vão. Eu não vou. É o que eu ensino aos meus filhos. Se todos os seus amigos acham fumar, meus filhos têm 12 anos, acham fumar legal, vai com Deus. A sua consciência e sua responsabilidade. Eu não vou. Então, quando a gente educa um filho, a gente fala para ele, a gente ouve muito isso, mas a mãe do fulano e da fulana deixa, só você que não deixa. O meu coração dói por você. O meu amor é por você. É por você que eu fico sem dormir quando você está com febre, está doente. É por você que eu vou fazer o meu melhor. E, às vezes, vou errar. Mas é sempre buscando o melhor. Então, eu acho, particularmente, que você fez certo. A gente tem que mostrar a vida, porque depois, quando eles crescem, não tem, às vezes, o pai por perto, e as situações vêm e você tem que enfrentar. E a gente tem que saber que existem responsabilidades, porque é bonito participar do grupo, mas existem responsabilidades e você vai ser cobrada. E não é porque é criança que vai deixar de responder. Dependendo da gravidade do caso, claro. Às vezes é só uma suspensão na escola, uma advertência por escrito ou verbal, tudo bem. Mas, se for mais grave, socialmente, tem outro tipo de implicação. Ok, vamos deixar a nossa palestrante descansar um pouquinho. Eu quero agradecer a Cristiane, uma salva de palmas para ela. Foi bom? Quem não veio, perdeu. Eu avisei. Não vieram, infelizmente. Olha, foi demais, viu? A gente está muito feliz, somos muito gratos mesmo. Nós vamos agora oferecer... Nossa, obrigada. Você merece. Muito obrigada. Uma foto aqui. Essa vai para o nosso Face. Lá no Facebook do Mini, nós vamos poder colocar também tudo o que aconteceu aqui. E eu estou conversando com o pessoal da produtora, esse pessoal 10, vai colocar também essa palestra no site da nossa igreja. E eu sei que vai abençoar muita gente.
muito, muito bom. Eu acho, só pela reação das pessoas, deu para perceber que realmente abençoou muito a nossa vida. Amém. Muito, muito, muito obrigada. E Eu agradeço. à família, viu? Eu agradeço muito a participação de vocês e, de verdade, estou à disposição. Mais dúvidas, outras perguntas, quem me vê no culto pode perguntar, pode ser que eu não lembre o nome, eu não saiba, mas eu estou à disposição de vocês. Está aberto outros convites também? Também. Olha aí, pessoal, quem é de fora, aí vocês que vieram de fora, é de vocês também. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Pode sentar. Eu quero, nós vamos terminar agora. Antes, eu quero lembrar que nós temos um evento para os meninos e meninas da nossa igreja, os pré-adolescentes. Dia 6 de maio, chama Balada Buffet, não vai ter balada não, tá, pessoal? O tema é Príncipes e Princesas. Nós vamos falar sobre namoro, vamos falar sobre esse período da pré-adolescência, que antigamente isso acontecia na adolescência, agora na pré-adolescência, né? Daqui uns 10, 15 anos talvez seja na infância, que vai ter um assunto namoro, é o fim, né? Mas é o que rola nas escolas e nós não podemos fazer que isso não aconteça com os nossos garotos. Então nós vamos ter esse encontro dia 6, o investimento, se você pagar hoje ainda, é 55 até o dia 31 de março. A partir do mês de abril passa a ser 65. E vai ser muito legal, vai estar tudo muito enfeitado para receber os meninos. Nós estamos preparando um encontro bem gostoso. Um dos objetivos desses encontros que a gente faz com os pré-adolescentes é fazer com que eles se fixem na igreja. Essa é uma fase. Todos os seres humanos, nós somos gregários, né? Nós precisamos de amigos, de pessoas, de grupos. E os pré-adolescentes, principalmente, eles estão começando a entrar na vida adulta, eles precisam de grupo, eles precisam de amigos. Se nós não fizermos isso na igreja, eles farão na escola. Eles vão ter amigos, de qualquer jeito. Se você não fizer com que eles tenham os amigos na igreja, ele vai fazer na escola. E lá na escola ele encontra os amigos, esses colegas, né? Todos os dias. Na igreja uma vez por semana. Por isso nós fazemos as coreografias, fazemos os retiros, fazemos esses encontros para que eles tenham amigos que pensem como eles. Isso vai ajudá-los na hora de decidir coisas entre o que é certo e o que é errado. Então, faça a inscrição do seu filho. A tia Tati está ali fora com as suas auxiliadoras. Se você quiser tirar alguma informação, conversa com ela. Nós vamos ficar em pé. Eu não vou ler o texto todo. Só 2 versículos, né? Um versículo. É de quando Pedro e João foram presos. Eles foram presos e um anjo tirou eles da prisão sem desfazer nada. Eles apareceram do lado de fora e tudo estava do mesmo jeito. Quando foram buscá-los de manhã para o julgamento, viram que não tinha ninguém. E o anjo falou assim: olha, você está sendo solto, vocês, e logo de manhã vocês voltem para o templo e continuem pregando o evangelho. Quando aquelas pessoas que haviam prendido, os religiosos da época, perceberam que eles estavam no templo pregando de novo, eles foram lá, mas não tiraram a força porque ficaram com medo do povo partir para cima deles. Então eles foram gentilmente, levaram esses apóstolos de novo para o julgamento. E naquela conversa alguém falou assim: olha, se isso for de Deus, vai permanecer, mas se não for, isso vai se desfazer. Então não vamos continuar com isso. Quem falou isso foi Gamaliel, inclusive era um mestre da lei, que foi um dos professores de Paulo, do apóstolo Paulo. E ele disse isso e todo mundo achou bem, tudo bem, então não vamos continuar prendendo esses apóstolos. Mas o chefe, que era inclusive aquele que mandou matar Jesus, que era Anás e Caifás, esses homens aí, eles falaram: mas nós vamos dar uma surra. Açoitaram esses apóstolos, açoitaram bastante e depois os soltaram. Olha só o que aconteceu. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Esse nome com letra maiúscula, porque é o nome de Jesus.
e todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Nós, como cristãos, nós podemos sofrer por diferenças físicas, como nós vimos hoje, através do bullying, que é entre alunos, né? Entre pessoas do mesmo nível e repetidamente. Isso se configura, então, em bullying. E o assédio moral é quando é de uma autoridade, de uma pessoa que está acima de uma outra que não tem tanta autoridade. Então, de um professor para um aluno, aí vai ser o assédio moral. Nós aprendemos essas coisas. Nós temos direitos como nós aprendemos, mas muitas vezes até esses direitos vão ser tirados de nós. E aí o que nós vamos fazer? Não é? Nós vamos lembrar que nós também estamos nesse mundo e que podemos sofrer muitas vezes por causa da nossa fé. Nós temos que enfrentar, buscar os nossos direitos, mas não vamos nos entristecer por isso. Vamos lembrar desses homens que se alegraram porque eles se sentiram dignos de sofrer por causa do nome do Senhor. Eu quero incentivar todos vocês a fazerem o discipulado com seus filhos, 1 hora por semana. Seja criativo. Não precisa ser toda vez indo num lugar, porque às vezes sai caro, você fica, toda vez tem que ir numa lanchonete. Não precisa, né? Toma água de coco em casa mesmo, ou vai lá na piscina, se você mora no prédio, fica lá sentado, pega 1 hora de piscina com seu filho, dá uma voltinha de carro, vai fazer uma caminhada, no shopping dá um passeio, compra uma casquinha, sai barato uma casquinha, né? Então, perceba algumas coisas que você possa fazer com o seu filho, até chamar para, por exemplo, fazer o almoço junto. Hoje você que vai fazer o almoço e eu vou estar junto. Arruma alguma coisa, esteja junto do seu filho, e enquanto você está junto ali, pergunte como ele está. Eu quero agradecer o depoimento daquela irmã que estava ali atrás, que nos abençoou falando do que ela conseguiu, né? Discipulando a sua filha de apenas 5 anos. É quando a gente tem acesso ao coração do filho, né? A gente faz um vínculo emocional e acaba tendo acesso ao coração do nosso filho. Nós vamos orar. Eu quero orar por você que é pai, mãe, que está aqui. E eu, quando eu trabalhei no colégio, eu vi assim que alguns pais chegavam lá e eles chegavam tão indignados que aí eu falava assim, eu trabalhava na vice-direção, né? Na direção pedagógica, então, e eu tinha que atender os pais e eles estavam tão bravos. Aí quando eles começavam, não, porque aconteceu isso. E eu olhava e falei, meu Deus do céu, esse escândalo todo por causa disso. Aí eu descobri, eu falei, gente, na hora que eu abro os portões da escola, entram o que há de mais precioso para os pais. Eu estou cheia de tesouros aqui na escola. Os filhos são tesouros para os seus pais. Então encostou a unha do filho, o pai vira bicho. Não precisa ser um negócio grave, né? Porque eles nasceram de nós, né? As mães, né, tiveram seus filhos nas entranhas. Isso é forte pra caramba, né? E os pais também são profundamente implicados nesse processo todo, né? Mãe não dava para ter filho sozinha, precisa do pai. O amor do pai e de uma mãe é uma coisa muito especial. Nós devemos canalizar esse amor para a oração, para o discipulado, para os nossos filhos. É assim que a gente demonstra que ama de verdade. Vamos orar. Pai, quero te agradecer imensamente por essa tarde deliciosa, te agradecer pela vida da Cristiane, de seu esposo, seu filho que estão aqui. Ó Deus, a vida de cada um, Senhor, cada um que veio, ó Pai, veio porque ama o seu filho, quer conhecer mais, quer ser melhor, quer fazer mais pelo seu filho. Quero te agradecer por cada um que está aqui. Quero pedir em nome de Jesus que a tua bênção grandiosa esteja sobre cada lar representado aqui. Espírito Santo do Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem sobre cada pai, dando um batismo de sabedoria, sabedoria do alto, para que eles possam ensinar os seus filhos, para que eles sejam perspicazes, para que eles sejam, assim, tenham acesso ao coração dos seus filhos, reconhecendo na fisionomia, no fechar dos olhos, no franzir de testa, que eles estão precisando de atenção e de cuidado. Ó Pai Todo-Poderoso, faz nascer em cada pai e mãe um intercessor,
que eles sejam intercessores pelos seus filhos, que eles dobrem os seus joelhos todos os dias, orando e chorando, principalmente pela vida espiritual, porque um filho convertido é 95% de problemas resolvidos, porque é um filho que busca a Deus, é um filho que sabe resolver, porque também busca a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos que os nossos filhos sejam Teus, nós não criamos, nosso ventre não foi lugar para gerar filhos para enviarmos para o inferno. O nosso ventre é consagrado ao Senhor, é terra do Senhor, e só foi gerado aqui filhos que o Senhor colocou. E nós cremos, ó Pai, que eles são consagrados, nós os consagramos ao Senhor, ó Pai. E nós queremos que somente o Senhor dirija a vida deles. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando esses pais queridos que vieram aqui, demonstrando o seu amor pelos seus filhos, ó Pai, que eles tenham todo o suprimento do céu, do Espírito Santo, para educarem os seus filhos conforme a Tua palavra. E tudo que eles aprenderam aqui hoje, Senhor, seja, ó Deus, frutificado por muitos e muitos anos na vida dos seus filhos, ajudando-os a enfrentarem essas dificuldades. Que a honra e a glória sejam somente dadas ao Senhor, hoje e sempre. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, um bom descanso e até daqui 2 meses, quando a gente vai estar propondo um novo assunto para vocês. Obrigada.